Eu não sei se ficar tendo esperança é muito bom. Na verdade, eu entendo que esperança tem dois componentes. E talvez seja por isso que a maioria das pessoas acaba travando no meio do caminho com a esperança. Porque a esperança tem um componente de espera, isso na minha opinião, né? Mas ela também tem um componente de ação. É mais ou menos como uma bússola. A bússola, ela mostra pra gente o caminho, mas só que ela não anda por nós. Ela consegue apontar qual que é o caminho que a gente vai chegar. Só que quem vai precisar levantar da cadeira, colocar o sapatinho e ir fazer a parada é a gente. E esses dias eu tava conversando com uma aluna minha, de personal, pra quem não sabe, eu sou personal trainer, e ela falou assim pra mim: eu achei que esse ano as coisas iriam ser diferentes. E na hora eu já falei pra ela: como você gostaria que as coisas fossem diferentes se você é a mesma pessoa do ano passado? Porque eu acho que se cria uma expectativa muito grande, né? Que o tempo muda as coisas. Como se no final do ano, janeiro chegou, e aí acontece alguma coisa mágica. Como se só virasse o calendário isso fosse o suficiente. Só que se você continua sendo exatamente a mesma pessoa, não tem como as coisas se tornarem diferentes. E eu não falo isso julgando, não estava julgando ela. Muito pelo contrário, porque durante muito tempo essa fui eu. Eu estudei espiritualidade por anos, muitos anos. E eu amo esse assunto até hoje. Só que existe um perigo que eu vejo que tá rolando entre as pessoas que me rodeiam, entre mim mesmo e aqui na minha casa, na minha família. Porque eu tô percebendo que às vezes a gente estudar tanto espiritualidade começa a deixar a gente muito passivo se a gente não presta atenção. Porque a gente acredita que às vezes só basta vibrar, basta pensar, basta acreditar, mentalizar, que o universo ele vai devolver tudo em troca. Só que a vida ela não é exatamente assim. Porque a gente pode às vezes ter a maior fé do mundo, mas se a gente não agir, nada vai acontecer. E tem o simbolismo da âncora. A âncora representa a esperança. Você já reparou como que a âncora ela fica presa? A função da âncora é fixar, é manter. A âncora, ela segura o navio naquele lugar, né? Você chega, atraca, baixa a âncora, e a âncora, ela segura, ela fixa. E é o símbolo da esperança, porque a esperança, ela é exatamente isso. A esperança, ela conecta a gente com um alvo, ela faz a gente conseguir olhar pra frente. Ela impede que a gente fique muito perdido. Só que quem leva o navio é o movimento que o navio faz. Quem leva o navio é o vento. A gente precisa levantar a âncora para o navio seguir. E eu acho que muita gente vive ancorada. Tem esperança, tem sonhos, tem planos. Só que se não levantar a âncora, nada vai acontecer. Fica esperando, esperando, esperando. Igual essa minha aluna que esperou a mudança de janeiro. Às vezes espera Deus mandar um sinal. E aí eu quero contar uma outra história de uma outra aluna minha também, que é muito querida, mas que ela já teve problemas muito drásticos no casamento dela. Problemas muito sérios. E ela ainda espera Deus mandar um sinal se realmente ela deve se separar do marido dela ou não. Então é um sinal que às vezes a gente espera pra poder agir. E muitas vezes o sinal ele já tá tão claro, ele tá na nossa cara. A gente tá sem dinheiro, a gente tá num trabalho que a gente não gosta, tá vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento terrível com a esperança e com a fé de que as coisas vão melhorar, ou com a esperança e com a fé de que Deus vai mandar um sinal pra gente. E aí sim a gente pode agir. Quando alguém falar sim, haja. Ou quando o próprio Deus descer e falar sim, larga esse cara aí, que esse cara é um babaca. E aí fica esperando a motivação chegar, fica esperando o dinheiro simplesmente aparecer, brotar, ter uma oportunidade de um outro trabalho. Eu não tô falando que essas coisas não acontecem, eu sei que acontecem. Mas, e se elas não acontecerem, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar esperando? Porque a coragem, ela não vem antes. A coragem, ela aparece depois que a gente começa, normalmente. Eu sempre achei que primeiro eu precisava me sentir preparada pra fazer qualquer coisa. E hoje eu percebo que é exatamente o contrário. Foi fazendo as coisas que eu fui ficando preparada. Foi gravando um vídeo aqui sem saber gravar que eu fui melhorando a minha comunicação.
Fui percebendo alguns pontos que eu precisava melhorar, não só aqui nos vídeos, mas com clientes, o jeito que eu me comunicava, como eu falava, eu precisava melhorar minha didática, melhorar minha oratória. Aprendi fazendo vídeo e me vendo. Foi atendendo gente, que eu fui melhorando o meu lado profissional, foi tomando decisões difíceis também, que eu fui ficando corajosa, e isso eu me esforcei pra fazer, porque a gente não quer tomar decisão difícil nunca. E a coragem, ela não foi o começo de tudo, ela foi uma consequência. E talvez esse seja o maior erro de quem estuda o desenvolvimento pessoal. Porque a gente aprende, a gente fica estudando, consumindo um monte de conteúdo, só que muitas vezes a gente continua parado no mesmo lugar. Conhecimento sem ação é só entretenimento. É igual a gente ligar a televisão e colocar no Luciano Huck. A gente sente que tá evoluindo porque estamos estudando algo que preste, mas a nossa vida, ela fica igual. E eu comecei a perceber isso em mim. Eu tinha muita esperança de que as coisas acontecessem, mas eu tinha pouquíssima ação. E eu não tinha ação porque a minha esperança estava muito grande. Eu tinha muitos sonhos, mas eu tinha pouca coragem. Até que um dia eu me toquei. Eu parei de perguntar, será que isso vai dar certo? E eu comecei a me perguntar, será que eu consigo fazer hoje isso? O que eu consigo fazer no agora? E a minha vida começou a mudar nesse dia. Porque a ação gera movimento. Movimento gera oportunidade. Uma pessoa parada, dificilmente ela vai encontrar oportunidades. Uma pessoa em movimento acaba que encontra. Mesmo quando erra, ela encontra. Eu comecei a pensar que existem ex-preguiçosos no mundo. E eu sou uma ex-preguiçosa. Eu acho que a preguiça não é só ficar deitado no sofá. Existe uma preguiça que ela é bem perigosa, que é a preguiça de se decidir. A preguiça de mudar. A preguiça de enfrentar conversas difíceis, sair da nossa zona de conforto. Preguiça de construir. E essa preguiça, ela destrói mais sonhos do que a gente pode imaginar. Então, se a sua esperança, ela tá funcionando como uma bússola, tá ótimo. Ela vai te mostrar qual é o seu alvo. Mas se ela se tornou uma desculpa para você continuar esperando, aí é um problema. A fé, ela é maravilhosa, ela é incrível. Estudar espiritualidade é maravilhoso, é incrível. Só que se a gente não toma cuidado, a gente fica muito passivo. Esperando um milagre, esperando que as coisas aconteçam. As coisas não acontecem, elas não mudam. A fé e a esperança, elas não vão substituir aquilo que só a gente pode fazer. Que é levantar, que é ir atrás, que é realmente se interessar mais pela vida. E eu passei um tempo querendo me poupar, tentando me poupar. Eu não queria nem mais conversar com as pessoas, assim, eu não queria interagir. Eu estava realmente só focada em mim. E eu percebi que quanto menos eu interajo com as pessoas, com a vida, mais parada eu fico no lugar. Porque aí chegava final de semana, eu só queria ficar deitada no sofá. Porque eu já tinha feito tanto no meio da semana, e sim, eu compreendo, eu tinha feito mesmo, né? Trabalhado pra caramba, e pode ser o seu caso. Só que isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A nossa rotina de sempre, o nosso trabalho de sempre, aí chega no final de semana a gente faz as mesmas coisas de sempre. A gente precisa começar a colocar movimento na vida. Coisas pra fazer, pessoas pra conhecer. Esse final de semana eu fui pra uma imersão de 3 dias, pra quem quer crescer no digital, né, e montar produtos digitais, enfim. E eu percebi a resistência que eu senti, e principalmente antes, né, em pagar um evento que iria me custar 3 dias da minha vida. O dia inteiro lá naquele evento. E eu tenho um pouco de ciricutico, né? Vai dando um certo tempo, assim, dentro de um lugar, fazendo uma coisa, eu já fico meio, putz, cara, e aí, né? Já tenho sono. Que horas vai acabar isso, sabe? E eu acho que é normal, nós adultos, depois dos 30, eu tô ouvindo uma galera falando aqui que tá sentindo isso também. E aí é a hora que a gente mais tem que prestar atenção.
Porque quando a gente é jovem, a gente tem mais coragem, a gente tem mais ânimo, a gente tem mais vontade de fazer, a gente tá com aquela coisa, rebeldia, né? Rock and roll, Renato Russo. E a gente vai ficando mais velho, vai perdendo isso. Porque a gente vai ficando mais cansado. E a gente vai perdendo coragem. Porque a gente pondera mais. A gente tem mais medo de fazer acontecer e dar certo. Porque na maioria das vezes, a gente tem mais coisas a perder, né? Porque pode dar certo, mas pode dar errado. E se der errado, a gente tem mais coisas a perder. A gente tem, normalmente, depois dos 30, já tá com uma família, ou já tem uma casa. Quando a gente mora com os nossos pais, ou quando a gente tem pouco a perder, a gente não liga muito pra isso. A gente se desafia mais, né? Joga mais. Então, pra galera dos 30 mais, fica o meu conselho também, se eu puder dar um, que é cuidado. Cuidado com a inércia. Porque é fato. Depois que eu bati 29, 30, que eu comprei uma casa, que eu comecei a pensar em ter mais estabilidade, eu tive mais medo de arriscar. Mas eu compreendi que se eu tiver medo de arriscar e ficar parada na inércia, aí é que eu não vou conseguir nada mesmo. E pra quem tem 30 menos também vai um conselho. Observa e corre. Faça tudo o que você puder, faça o máximo de coisas que você puder pra você ver a sua vida crescer e evoluir. A internet hoje em dia tá aí pra provar que com uma consciência de abundância e uma mente mais aberta, a gente fica com menos crenças. As crenças que os nossos pais colocaram pra gente, muitas vezes. A gente já fica com mente mais aberta, uma mente mais buscadora, não só sonhadora, porque sonhar é muito importante. A gente precisa mesmo sonhar. Vai lá no Google ver o lugar que quer ir viajar. Eu mesmo já fiz muito isso e dá muito certo. O carro que eu quero ter, eu coloco na minha proteção de tela pra eu ficar olhando todo dia, pra aquilo entrar na minha cabeça. O sonho é muito importante. Mas um sonho sem a ação é só um sonho. E um exemplo bom, prático, que eu já dei aqui em outros vídeos é o sonho de emagrecer. Por exemplo, um sonho de ter um corpo melhor, um sonho de ter uma saúde melhor. A pessoa às vezes tem diabetes, tem o sonho de se livrar daquela diabetes, porque aquilo tá realmente prejudicando a vida dela. E um sonho sem fazer algo para resolver, aquela diabetes é só um sonho. Eu gostaria de me livrar da doença, mas eu continuo comendo, ou eu não faço exercício, ou eu nem sequer vou ao médico para que ele me dê um remédio para que eu resolva a situação. Então a gente precisa ir resolvendo, criando oportunidades, criando situações para que as coisas aconteçam. E aí aquele mesmo papo. Vai dando passos que Deus coloca o chão. A vida, ela pede movimento. A vida, ela pede qualquer movimento que você possa. Água parada fede. Um carro fica muito tempo sem ser usado, o pneu murcha, o carro depois não liga, a bateria ria. A vida pede movimento. E eu tenho certeza que nós, ex-preguiçosos, vamos fazer aqui... Vamos montar aqui uma comunidade de ex-preguiçosos, porque eu também sou uma ex-preguiçosa. Na verdade, essa parada da ex-preguiça é engraçada, né? Porque não existe ex-viciado. Existe quem precisa ficar de olho no vício, igual eu. Não posso falar que eu sou uma ex-compulsiva de compulsão alimentar. Eu falo que eu sou ainda, porque eu presto atenção nela. Então, nós, como ex-preguiçosos, temos que ficar de olho na nossa preguiça. E como nós temos medo de sair da nossa zona de conforto, mesmo que ela esteja muito desconfortável. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha tido uma injeção de ânimo para ter coragem. E se você falar pra mim assim, ó, putz, Bru, eu trabalho muito, não consigo mais fazer mais nada pra minha vida, eu quero te dar uma outra dica que aconteceu comigo. É um papo reto. Eu não enriqueci trabalhando muito e vendendo hora. E as pessoas que eu conheço ao meu redor também não enriqueceram vendendo suas horas. Advogados, médicos, né? Alguns sim, alguns até enriqueceram, mas ao meu redor não. As pessoas que eu converso, que eu atendo, não. Elas vivem confortavelmente, muito mais do que eu, com suas profissões, né? Advogado, médico, enfim. Mas quem eu vi que realmente enriqueceu foi quem
decidiu parar de vender suas horas e começaram a vender um produto. Começaram a fazer uma outra coisa. Então, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e reflete comigo. Traça um plano para que você consiga ter mais qualidade de vida no futuro, para que você consiga ter mais tempo, ter mais dinheiro para você cuidar da sua casa, da sua família, ter mais tempo para você conseguir ver seus filhos crescer, se sua mãe precisar de ajuda, você acode ela lá. Mais tempo e mais dinheiro servem para isso. Pra gente viver uma vida mais confortável. A gente se livra da zona de conforto hoje, temporariamente falando, pra gente viver uma vida mais confortável no futuro. Tá certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.